Com recursos financeiros limitados no momento, o Corinthians tem adotado uma postura mais cautelosa no mercado de transferências. A diretoria alvinegra prioriza contratações que se encaixem dentro da realidade econômica do clube, evitando investimentos considerados arriscados ou fora do orçamento. Dessa forma, qualquer possibilidade de trazer o atacante Malcom de volta ao Parque São Jorge só seria viável caso a negociação aconteça em condições favoráveis ao clube paulista. Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, o Timão acompanha atentamente a situação do jogador e demonstra interesse em repatriar o atleta. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Malcom atualmente defende o Al Hilal, da Arábia Saudita, equipe com a qual possui contrato válido até meados de 2027. No início do ano, durante a janela de transferências de janeiro, o atacante demonstrava estar inclinado a prolongar seu vínculo com o clube saudita. No entanto, o cenário geopolítico no Oriente Médio pode influenciar diretamente no futuro do jogador. A região vive um período de tensão e conflitos, e a Arábia Saudita está entre os países impactados por esse contexto. Diante do agravamento da situação, Malcom optou por deixar temporariamente a Arábia Saudita por questões de segurança. Mesmo assim, até o momento não existe qualquer negociação em andamento entre o jogador e o Corinthians. Um eventual retorno do atacante só poderia ocorrer em duas hipóteses. A primeira seria caso o Al Hilal aceitasse emprestar o jogador em razão das instabilidades na região. A segunda possibilidade dependeria de uma decisão da FIFA que permitisse a aplicação de uma espécie de cláusula de guerra, mecanismo que suspende temporariamente contratos de atletas em países afetados por conflitos, situação semelhante ao que ocorreu durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. Vale destacar que Malcom, atualmente com 29 anos, foi contratado pelo Al Hilal em 2023 por cerca de 60 milhões de euros, aproximadamente 365 milhões de reais na cotação atual, em negociação junto ao Zenit. Diante desse valor elevado, uma compra em definitivo está completamente fora da realidade financeira do Corinthians neste momento. Além disso, a janela de transferências no futebol brasileiro encontra-se fechada e só será reaberta no meio do ano, o que também limita qualquer movimentação imediata do clube no mercado. O meia-atacante Jesse Lingard participou de sua primeira atividade em campo no CT Joaquim Grava. Contratado pelo Corinthians para reforçar o elenco na sequência da temporada, o jogador inglês de 33 anos começou a ser integrado gradualmente ao grupo sob a supervisão da comissão técnica alvinegra. Durante o treinamento, Lingard realizou atividades em um espaço separado do restante do elenco, seguindo um cronograma específico de preparação. Mesmo trabalhando à parte, o atleta já teve seus primeiros contatos com a bola, iniciando a etapa prática de sua adaptação física e técnica. Na última quarta, o meia havia se dedicado exclusivamente a exercícios na parte interna do centro de treinamento, priorizando atividades de fortalecimento e condicionamento físico. Assim como também recém-chegado Zakaria Labiad, Lingard passará por um período de recondicionamento, já que não entra em campo em partidas oficiais desde meados de dezembro. Enquanto segue sua preparação no CT Joaquim Grava, Jesse Lingard aguarda apenas a regularização de seu visto de trabalho no Brasil para que o Corinthians possa oficializar sua contratação. Após a conclusão desse trâmite burocrático, o atleta deverá ser anunciado oficialmente pelo clube e apresentado à imprensa em uma coletiva. O primeiro período de transferências do futebol brasileiro na temporada foi encerrado na última terça-feira. Durante essa janela, o Corinthians promoveu uma série de mudanças em suas categorias de base, principalmente no elenco do Sub-20. Ao longo do período, o clube negociou ou liberou mais de 30 atletas, ao mesmo tempo em que também buscou reforços para fortalecer o grupo. No começo do ano, a diretoria alvinegra já havia elaborado uma relação com 29 jogadores que estavam autorizados a buscar novas oportunidades em outros clubes. No entanto, além desses nomes, outros atletas que não estavam inicialmente incluídos nessa lista também acabaram deixando o Timãozinho ao longo das últimas semanas. No total, 27 jogadores foram negociados, emprestados ou dispensados para seguir suas carreiras em outras equipes. Entre as saídas, 14 envolveram atletas que faziam parte da equipe Sub-20. Outros 5 jogadores já haviam ultrapassado a idade permitida para as categorias de base, por não estarem nos planos para integrar o elenco profissional, também tiveram seus vínculos encerrados ou buscaram novos destinos. As diversas movimentações nas categorias de base fazem parte de um processo de reformulação conduzido pelo executivo Erasmo Damiani. O trabalho é realizado em conjunto com a comissão técnica liderada por William Batista, que busca reorganizar o elenco e preparar melhor os jovens talentos do clube para futuras oportunidades. Na temporada de 2026, a equipe Sub-20 do Corinthians terá uma agenda cheia de compromissos importantes. O time disputará o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista da categoria, além de já iniciar o planejamento visando a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027. O Corinthians repassou mais de 3,4 milhões de reais em dinheiro vivo a um ex-funcionário durante as administrações de Andrei Sanches e Duílio Monteiro Alves. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo, que apura a atuação de João Odair de Souza, conhecido como Caveira. Segundo ele, grande parte do montante teria sido destinada ao pagamento de seguranças autônomos que prestavam serviços ao clube, o que explicaria a ausência de notas fiscais ou registros formais dessas despesas. Após analisar os documentos e movimentações financeiras, o promotor Cássio Concerino, responsável pela investigação, calculou que os valores movimentados ao longo do período ultrapassam 7,3 milhões de reais quando corrigidos pela inflação. O montante chama a atenção dos investigadores pelo volume de dinheiro retirado em espécie e pela falta de comprovações detalhadas sobre a destinação dos recursos.
Em sua defesa, Caveira afirma que sempre prestou contas das quantias retiradas diretamente ao departamento financeiro do clube. Ele também ressalta que, durante todo o período em que realizou essas operações, jamais houve questionamentos ou reprovações por parte do Conselho Fiscal do Corinthians, órgão responsável por acompanhar e avaliar as contas da instituição. Uma planilha entregue pelo próprio clube às autoridades mostra que houve dias em que Caveira realizou mais de um saque em dinheiro. Em algumas ocasiões, os valores foram bastante elevados. Em outubro de 2023, por exemplo, ele retirou R$ 129,3 mil em uma única operação. Já em outras situações, os repasses foram bem menores, como no dia 29 de outubro de 2020, quando recebeu apenas R$ 529. O ex-chefe de segurança do Corinthians já chegou a ser formalmente classificado como investigado em um dos inquéritos conduzidos pelo Ministério Público. Apesar disso, até o momento ele ainda não foi convocado para prestar depoimento oficial no andamento das apurações. As investigações também apontam outras movimentações suspeitas envolvendo pessoas ligadas à antiga gestão do clube. De acordo com a apuração do Ministério Público, Denilson Grilo, que trabalhou como motorista de Duílio, teria recebido mais de 1,2 milhão de reais em dinheiro em espécie ao longo de 3 anos. Os promotores suspeitam que empresas de fachada possam ter sido utilizadas para justificar parte dessas despesas, o que levantou a hipótese de um possível esquema para desviar recursos do Corinthians.